Bora lá, meus alunos, continuar nosso curso. A gente parou na 11ª, né? Então vamos dar uma resolução massa aqui para vocês pegarem aí bem direitinho, beleza? Soldado Neto foi punido administrativamente com custódia disciplinar por ter cometido transgressão disciplinar grave pela primeira vez. Entretanto, pediu a conversão dos dias em serviço extraordinário a seu comandante. Pessoal, o primeiro erro é quando diz o quê? Que a custódia disciplinar, que ele foi punido com a custódia disciplinar por ter cometido transgressão disciplinar grave pela primeira vez. Mas, professor, lá no artigo 42, inciso 3, tem dizendo que pode ser aplicada a custódia disciplinar na primeira vez que cometer transgressão disciplinar grave. E realmente é uma contradição da lei. Por quê? Porque lá no artigo 20 que fala de custódia disciplinar, ele diz pra gente o quê? Que só pode ser aplicado na reincidência. Já mais lá na frente a gente vê que diz que pode ser aplicado na primeira vez. Mas na prática mesmo, a custódia disciplinar só pode ser aplicada na reincidência do cometimento de transgressão disciplinar grave. Entretanto, galera, essa não é o principal erro da questão. Como a gente pode ler aqui, ó, entretanto, pediu a conversão dos dias em serviço extraordinário a seu comandante. Aqui você já tiraria o erro da questão. Essa questão é totalmente errada. Pessoal, na custódia disciplinar, o militar fica retido na sua PM, ele vai perder todos os direitos inerentes ao cargo dele, ou seja, ao posto ou à graduação. Sendo assim, o tempo que ele ficar custodiado, ele não vai trabalhar, ele não vai tirar serviço, ele não vai poder fazer nada, ele só fica lá custodiado até o tempo, né? Até o tempo de punição em que ele recebeu aí. Então ele fica sem trabalhar, ele não pode tirar serviço, ele perde todos os direitos. Inclusive, galera, o tempo que ele fica custodiado não vai se contar para nada. Porque o tempo que ele ficou custodiado, ele não estava contribuindo, ele não estava trabalhando, então não conta nem para aposentadoria nem para antiguidade. Então a custódia disciplinar ele não pode pedir a conversão em serviço extraordinário. Na permanência disciplinar a gente vai ver que ele já pode, né? Se o comandante dele aceitar, ele pode converter aí em serviço extraordinário. Como a gente pode ver, a custódia disciplinar somente poderá aplicado quando na reincidência do cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave. Próxima questão. SD Fábio, que é reincidente no cometimento de transgressão disciplinar leve, foi punido com permanência disciplinar de 4 dias e pediu ao seu comandante a conversão em serviço extraordinário para que seja cumprido logo após o serviço ordinário. Então, quando o militar ele é reincidente no cometimento de transgressão disciplinar leve, ele pode ser punido com permanência disciplinar de até 5 dias. Correto, até aí está tudo bem. Agora vamos supor que o SD, Fábio, né, ele cometeu só uma vez a transgressão disciplinar leve. Pode ser aplicado permanência? Não, galera. A primeira vez não pode ser aplicado permanência, só na reincidência do cometimento de transgressão disciplinar leve. Mas, professor, a permanência só se aplica a transgressões de natureza leve? Não. A permanência disciplinar ela se aplica tanto à leve, quanto à média, quanto à grave. De qualquer natureza, sendo que na leve só na reincidência pode ser aplicada a permanência disciplinar. E pediu ao seu comandante a conversão em serviço extraordinário para que seja cumprida. Até aí está tudo certo. Ele pode pedir sim a conversão em serviço extraordinário, porque a gente está falando de permanência disciplinar. Na custódia não poderia. Para que seja cumprido logo após o serviço ordinário. Aqui é que está o erro. Essa questão está totalmente errada. Por quê? Pessoal, o serviço extraordinário ele só pode ser cumprido no dia de folga do militar. Ele não pode cumprir o serviço extraordinário nem antes do serviço ordinário nem depois. Ele não pode fazer uma conexão. Terminou o serviço ordinário, já pode fazer o extraordinário. Não pode, está errado. Como a gente pode ver aqui, a prestação do serviço extraordinário não pode ser executada imediatamente após ou anteriormente ao término do serviço ordinário. Então, é proibido, certo? Então, questão errada, 12ª. Acho que a gente vai ver lá no artigo 19, beleza? A custódia disciplinar consiste na retenção do militar do Estado no âmbito de SOPM ou OBM sem participar de qualquer serviço, instrução ou atividade sem estar circunscrita a determinado compartimento. Porém, nos dias em que o militar do Estado permanecer custodiado, terá normalmente todas as vantagens e direitos. Opa, a gente já para aqui, galera. O que eu acabei de falar? Na custódia disciplinar, o militar custodiado ele vai perder todas as vantagens e todos os direitos inerentes ao posto ou à graduação. Ou seja,
O tempo que ele está lá custodiado, ele não vai tirar serviço, sendo assim, ele não está contribuindo. Aquele tempo que ele está lá não está servindo para nenhum efeito, certo? Então, o tempo que ele passa custodiado, esse tempo não vai se computar para nada, para nenhum efeito, certo? Ele vai ficar sem computar esse tempo para antiguidade, para nada, certo? Então essa questão já está errada. Por quê? Porque ele diz que ele vai ter normalmente todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do posto de graduação, inclusive direito de computar tempo pessoal. Se ele não está contribuindo, se ele não está tirando serviço, ele não pode tirar serviço. Nesse caso, ele vai perder, ele está perdendo o quê? Todos os direitos do posto da graduação, já que ele fica lá. Ele não fica circunscrito, ele não fica preso, mas ele vai perder todos os direitos. Inclusive, o tempo que ele fica lá custodiado não vai contar para nenhum efeito. Lembrem disso, que é muito comum cair em prova, certo? Então, ele perde todas as vantagens e direitos. A custódia disciplinar somente poderá ser aplicada quando da reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave. Segundo o artigo 20, galera, não vamos pelo 42 agora. Segundo o artigo 20 está correto. A custódia disciplinar, aqui tem custódia de disciplina, viu? Aqui tem um erro, a custódia disciplinar, certo? A custódia disciplinar poderá ser aplicada pelos oficiais do posto de coronel somente. Até aí tá certo. Somente quem pode aplicar a custódia disciplinar são os oficiais do posto de coronel. O major não pode, capitão não pode, tenente não pode. Agora a questão tá errada porque ele diz somente. Pessoal, quem pode aplicar a custódia disciplinar é o coronel comandante geral, o secretário de segurança pública, o controlador geral, o próprio governador pode aplicar porque o governador pode tudo. Então do coronel para cima, o coronel e os seus superiores hierárquicos podem aplicar a custódia disciplinar. Então essa questão está errada porque ele diz que é só o coronel, quando na verdade é o coronel e os seus superiores hierárquicos. A reforma administrativa e disciplinar somente poderá ser aplicada mediante processo regular. Questão simples, né, galera? Questão correta. No caso, se for um oficial, né, ele vai ter que passar pelo conselho de justificação. Se ele for considerado incompatível, né, para com o oficialato, ele poderá ser punido com a reforma administrativa e disciplinar, em que ele vai receber o salário dele proporcional ao tempo de serviço. Vamos supor que ele já tem aí 15 anos de serviço, né? Então, se ele tem 15 anos de serviço, ele só vai receber metade do salário dele, já que para se aposentar ele tem que ter 30 anos de serviço, sendo que ele tem 15, então ele só vai receber metade do salário dele. Então, a reforma sempre vai ser aplicada mediante um processo regular, que a gente tem lá o Conselho de Justificação, o Conselho de Disciplina, o PAD, né? O Processo Administrativo Disciplinar. A gente vai ver isso mais lá na frente, lá pelo final do Código Disciplinar. Então, a reforma aí, galera, se eu não me engano, lá no artigo 22, fala sobre a reforma aí. Tá aqui, perdão. Artigo 22. A reforma administrativa disciplinar poderá ser aplicada mediante processo regular, sempre por processo regular. Ao oficial julgado incompatível ou indigno profissionalmente para com o oficialato, após sentença passada em julgado no tribunal competente, ressalvados casos de demissão. Quando a gente estudou demissão, a gente viu o quê? Que o oficial ele também pode ser demitido se ele for julgado incompatível, não é isso? Então, quando ele for julgado incompatível, tanto ele pode ser demitido como pode ser reformado. Tem essas duas hipóteses. É melhor ser reformado do que ser demitido, né, galera? Porque demitido você não vai receber nada, né? Você vai para fora da tropa. A praça que se tornar incompatível com a função de militar estadual ou nociva à disciplina e tenha sido julgado passivo de reforma, certo? A reforma administrativa disciplinar se aplica ao oficial julgado incompatível ou indigno profissionalmente para com o oficialato após sentença passada em julgado no tribunal competente e a praça que se tornar incompatível com a função militar estadual ou nociva à disciplina tenha sido julgado passivo de reforma. Questão corretíssima, a gente acabou de ler, né, galera? Vocês vão achar lá no artigo 22 também. A gente já leu aqui, então vamos adiante. O militar do Estado que sofrer reforma administrativa e disciplinar receberá remuneração integral. Acabei de explicar, galera. Se o militar tem 15 anos de serviço, ele cometeu lá uma transgressão muito grave que tem relevante valor aí, é nociva à disciplina, né?
Como ele tem 15 anos de serviço, ele só vai receber metade do salário dele. Já que para ele se aposentar ele teria que ter 30 anos, ele só cumpriu a metade do tempo de serviço, então ele vai receber proporcional. Então, falando de reforma, galera, como forma de punição, que é a reforma administrativa, a gente sabe que tem por idade, por incapacidade. Então, a reforma como punição, que é a reforma administrativa disciplinar, ele sempre receberá proporcional ao tempo de serviço. Tem outros tipos de reforma que ele vai receber integral, certo? Então, essa questão aqui é uma questão errada, ele recebe proporcional ao tempo de serviço. O militar do Estado que sofrer reforma administrativa e disciplinar receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então a gente termina aqui nossa aula, vou terminar na próxima aula de responder o restante. Um abraço, valeu!